Então, vamos para a nossa revisão sobre geometria analítica e estatística. Nosso conteúdo inicial é o ponto. As noções iniciais sobre o ponto é sobre o segmento e distância, né? E a gente vai ver nesse primeiro momento é sobre o sistema ortogonal, o sistema cartesiano ortogonal. No sistema cartesiano ortogonal, se você observar, ele é formado por dois eixos, que é o eixo, né, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Dentro do plano cartesiano, nós montamos o ponto de coordenada. Sempre o primeiro valor vai ser o valor do x e o segundo valor vai ser o valor de y. E nós temos que olhar para ele também sempre no sentido anti-horário. Nesse plano que é dividido em 4 quadrantes, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. A partir desse sistema, nós podemos localizar qualquer ponto dentro desse plano cartesiano, né? No caso aqui, chamamos o ponto de P, então eu vou ter um valor de x para P e um valor de y para P. Isso vale para qualquer número real associado a esse ponto. Então, observando aqui, nós temos os quadrantes e olhando para ele no sentido anti-horário. Se o ponto está no primeiro quadrante, então, à direita da origem é o valor de x, ele é positivo, então ele é maior do que zero. E em cima da origem é o valor de y, que é positivo, e ele também vai ser maior do que zero. Isso se estiver no primeiro quadrante. E se estiver no segundo quadrante? O x está à esquerda de zero, então é negativo, significa dizer que ele é menor do que zero. O y está acima de zero, que é positivo, então o y está maior do que zero. E se ele estiver no terceiro quadrante? O x está à esquerda, que é negativo, então x é menor que zero, e o y está abaixo da origem, que é negativo, então ele também é menor que zero. E se ele estiver no quarto quadrante, os valores de x estão à direita de zero, então são maiores que zero, e os valores de y estão abaixo de zero, são negativos, então são menores que zero. E se eu disser que o ponto pertence, aliás, que as coordenadas desse ponto têm um valor para x e o y é zero, significa dizer que esse ponto está sobre o eixo x, então ele pertence ao eixo das ordenadas. Mas se o x for zero e tiver apenas um valor para y, significa dizer que o ponto pertence ao eixo das ordenadas e o valor de x é zero. Então, olhando para esse plano cartesiano, vamos localizar alguns pontos. Por exemplo, eu quero esse ponto A, eu quero o ponto B, o C, o D, o E, o F e o G. Então, o primeiro passo que eu devo fazer é o quê? É identificar quem são o x e o y. O ponto A, o x é zero e o y é zero. Então, o ponto A pertence à origem. O ponto B, o x é 2 e o y é 3. Se os dois são positivos, então pertence ao segundo quadrante. Aqui o ponto B. O ponto C, o x é 0 e o y é 3. Então, o ponto C pertence ao eixo das ordenadas, porque o x é 0. O ponto D, o x é menos 4, o y é 0. Então, o ponto D pertence ao eixo das abscissas, porque o y é 0. O ponto E, o x é menos 3 e o y é 2. Então, o x é menos 3 e o y é 2. Então, o ponto E pertence ao segundo quadrante. O ponto F, o x é menos 2 e o y é menos 2. Então, o ponto F pertence ao terceiro quadrante. E por último, o ponto G, que é 2, o x, e menos 4, o y, pertence ao quarto quadrante. Exemplo, determinar o valor real de B, de modo que o ponto B, está aqui o ponto B, pertence ao eixo das abscissas. Para ele pertencer ao eixo das abscissas, precisa que o y seja igual a zero. Então, nesse ponto, quem é o x? 4. E o y é B menos 4. Então, significa dizer que B menos 4 tem que ser igual a zero. Logo, o B é igual, o 4 está negativo, ele vai passar positivo. Olha como é verdade. B menos 4 é igual a zero. Quem é o B? 4. 4 menos 4
é igual a 0. Ok? Nosso próximo exemplo. Então, vamos lá. Determinar as coordenadas dos pontos indicados. Então, o ponto A está aqui no primeiro quadrante, o x é 3 e o y é 2. O ponto B está aqui no quarto quadrante, o x é 1 e o y é menos 1. O ponto C está no segundo quadrante, o x é menos 3 e o y é 4. Observe que primeiro sempre é o valor do x, depois é o valor do y. O ponto D é menos 1, o x, e menos 3, o y. E o ponto E é 2, o x, e o y é 0. Por isso, ele pertence ao eixo das abscissas, que é o x. Exercício 1, localizar no plano cartesiano esses pontos. A gente já até fez inicialmente, ó. O x aqui é 0 e o y é menos 3. Então, eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o ponto A está sobre o eixo das ordenadas. B, o x é 3 e o y é menos 4. 3 positivo, então à direita da origem. 3 e o y é menos 4, abaixo da origem. Então, o ponto B está localizado no quarto quadrante. C, o x é 5 e o y é 6. Ó. 4, 5. O y é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o ponto C está no primeiro quadrante. O D, x é menos 2 e o y é menos 5. Menos 2 para a esquerda da origem. E o y é menos 5 abaixo da origem. Então, nós já temos o ponto D. E por último, o ponto E, o x é menos 3 e o y é 5, então menos 2, né? Aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e o y é 5. Então, eles estão aonde? No segundo quadrante. Vamos agora para a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Pelo teorema de Pitágoras, nós estamos vendo aqui um mapa, né? Onde as cidades A, B, a distância entre as cidades A e B é desconhecida, só que ele deu o valor nesse encontro aqui das retas, no ponto B, que forma um triângulo retângulo. Nós temos de B a C 3 e de A a B 4. Então, com essas informações, podemos descobrir a distância de A a C. Então, como é que vai ficar pelo teorema de Pitágoras? O lado maior do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa e os demais são catetos. Então, o lado maior é AC, então AC ao quadrado é igual ao lado AB ao quadrado mais BC ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, né? Então, quem é AC? Esse 2 ao quadrado passa para a segunda como raiz, vai ficar AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, AC é igual a raiz, quem é AB? 4, então fica 4 ao quadrado, quem é AC, aliás, desculpa, BC, 3, então fica 3 ao quadrado. Logo vai ser, AC vai ser igual, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, 16 mais 9, 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então, o lado AC é igual a 5. Olhando agora para cá, para a nossa próxima. Nada mais. Vamos lá. Para generalizar o cálculo da distância de A a B, entre os pontos A, né? Nós não temos valores, mas foi chamado o quê? Nós temos o x do ponto A e temos o y do ponto A. E nós temos o B, nós temos também o x do ponto B e o y do ponto B. Foi formado o quê? Um triângulo retângulo para mostrar. Então, como é que vai ficar? A distância de A a B vai ser quem? A distância de A ao B ao quadrado, que é igual à distância de A a C ao quadrado, mais BC ao quadrado, né? Essa distância aqui, mais essa distância aqui, ao quadrado. Então, analisando esse teorema. Então, nós temos aqui, como é que vai ficar?
Então, nós vamos ter, no caso aqui de AC, nós vamos ter o XA, o YA, o XB e o YB. Então, eu não preciso nem mais me preocupar com essa questão aqui, eu vou direto. Como é que vai ficar? Vai ficar distância de AB vai ser igual a raiz eu pego o final menos o inicial para ficar melhor. Então, vai ficar xb menos xa ao quadrado mais yb menos o ya ao quadrado. Se eu seguir somente essa situação, eu já vou ter terminado diretamente o meu cálculo. Vamos analisar? Calcular a distância entre o ponto A e o ponto B. Primeiro passo é identificar o XA é 0, o YA é 3, XB é 2, o YB é menos 1. Então, como é que vai ficar? Distância de AB é quem? O XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então, colocando aqui, ó, distância de AB é igual, quem é o XB? 2 menos, quem é o XA? 0, isso ao quadrado. Mais o YB menos 1 menos o YA, 3 ao quadrado. Ok? E agora é só resolver, ó. 2 menos 0, 2, que fica ao quadrado, mais sinais iguais, conserva e soma. 1 mais 3, 4 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado? 4. Menos 4 ao quadrado é quem? Menos 4 vezes menos 4. Menos por menos mais, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 16, raiz de 20. Como raiz de 20 não é exata, a gente fatora. Por 2 que dá 10, por 2 que dá 5 e por 5 que dá 1. Então, vai ficar quem? Ó? 2 ao quadrado, porque eu tenho ele 2 vezes, vezes 5. Então, continuando bem aqui em cima. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Quem tem o quadrado vem para fora, então fica 2 raiz de 5, como demonstrado aqui embaixo. Exercício. Determinar o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos A, B e C. Então, eu vou ter que descobrir a distância de AB, a distância de AC e a distância de BAC. E, por último, somar as 3 distâncias, certo? Então, nós temos o ponto A. Quem é o ponto A? Tá aqui, o X é 1 e o Y é 1. Então, o XA é 1 e o YA é 1. O B, o XB é 2 e o YB é 3. O C, o XC é 5 e o YC é menos 1. Então, vai ficar. Distância de AB é igual a XB, que é 3, aliás, desculpa. XB não é 3. Não vai apagar. Vamos lá. A XB, ó. Quem é o XB? É 2 menos o XA, que é 1, ao quadrado. Mais o YB, que é 3, menos o YA, que é 1, ao quadrado. Então, a distância de AB vai ser igual. 2 menos 1, 1 ao quadrado. Mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar o quê? Raiz de 5. Distância de BAC vai ser igual a raiz. O XC é 5, menos o XB, 2, ao quadrado. Mais o YC, menos 1, menos o YB, 3, ao quadrado. Calculando, 5 menos 2, 3 ao quadrado. Mais sinais iguais, conserva e soma. 1 mais 3, 4 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16. Isso aqui dá raiz de 25, raiz de 25 é 5. E distância de AC vai ser igual a raiz de XC, que é 5,
menos a raiz de xa, que é 1, ao quadrado, mais o yc, que é menos 1, menos o ya, que é 1, ao quadrado. 5 menos 1, 4, ao quadrado, mais sinais iguais, conserva e soma, 1 mais 1, 2, ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, menos 2 ao quadrado é 4, porque menos 2 vezes menos 2. 16 mais 4, 20. E na questão anterior, nós fatoramos o 20, nós já sabemos que é 2 raiz quadrada de 5. Só para ter certeza. 20 dividido para 2, 10, para 2, 5. Isso, 2 raiz quadrada de 5. Então, a distância de AB mais a distância de BAC mais a distância de AC vai ser igual. De AB, raiz de 5, de BAC, 5, de AC, 2 raiz de 5. Nós só podemos somar fatores iguais. Então, tem um aqui subentendido, 1 mais 2, 3. Então, vai ser 3 raiz de 5 mais 5, o perímetro. Continuando, estatística. Então, o que é que nós temos aqui em estatística? A estatística é um ramo da matemática que se encarrega de coletar dados sobre determinado assunto, né? Organizá-los e expô-los na forma de tabelas e ou gráficos, dependendo da situação, certo? E o objetivo dele é analisar com detalhes diversas situações para detectar os problemas e estudar suas causas e sugerir soluções. Então, primeiro coleta-se os dados, depois faz o processamento e, por último, pega as informações concretas. Então, por exemplo, então vamos lá. Um experimento probabilístico, população, né? Em um experimento nós temos a população. O que é a população? É um conjunto de elementos que tem pelo menos uma característica em comum. E nós temos a amostra, que é qualquer subconjunto formado por elementos extraídos de uma dada população. Por exemplo, nós temos a população do município de Assunção, né? Todas as pessoas que moram no município de Assunção serão a nossa população. E uma amostra são os jovens, né? A quantidade de jovens que existe dentro do município de Assunção. Outro exemplo, aí uma pesquisa sobre a quantidade de horas que os brasileiros passam nas redes sociais, foram entrevistados 80 mil brasileiros. Quem seria a população nessa situação? A população seria todos os brasileiros, que é cerca de mais de 1 bilhão, né, de habitantes. E a amostra seria esses 80 mil brasileiros que foi feito a entrevista. Então, a população é todos os brasileiros, que é aproximadamente 210 milhões, e a amostra são os 80 mil brasileiros. E eles se dividem em 2 tipos de variáveis, quantitativa e qualitativa. Quem é a qualitativa? São valores expressos por atributos, que são as qualidades, por exemplo, cor dos olhos, estado civil, time preferido, classe social. Já quantitativas são valores expressos por números, como altura, massa, idade, número de irmãos, espessura. E a variável quantitativa ela pode ser discreta ou contínua. Quando é que eu tenho a discreta? Quando são dados provenientes de contagem, ou seja, o número inteiro. Número de irmãos, quantidade de computadores, número de animais, etc. Já a contínua pode ser dados provenientes de um número real, que pode ser inteiro ou não, como massa, né? Que pode ser 1,5 kg, a idade, 10 anos e 6 meses, a altura, 1,65 m, a temperatura, o volume e outros mais. Olha, aqui nós temos, né, um infográfico, a variável é dividida em qualitativa e quantitativa, e a quantitativa se subdivide em discreta e contínua. Exemplo, um pet shop há 300 animais cadastrados. Para melhor atendê-los, foi feita uma pesquisa sobre o porte, a raça e a idade. Também foram verificados o número de banhos, de tosas, durante o semestre, e o tempo em que ficaram hospedados em hotéis. Para isso, foram selecionados de modo aleatório, ao acaso, 60 animais. Então, quem era a população? Os 300 animais cadastrados. E quem era a amostra? Os 160 animais que foram pesquisados. As variáveis qualitativas, olha aqui, as variáveis qualitativas, o porte, a raça, né, porque são atributos.
Já as quantitativas discreta é o número de banhos, porque é o número inteiro, ditosos durante o semestre. Já as contínuas são a idade e o tempo em que eles ficaram hospedados.